Minhas irmãs, boa noite. Como sempre fazemos, para que possamos elevar as nossas vibrações, sintonizarmos com o ambiente, nós vamos ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier. A mensagem da noite é de número 137, intitulada Inimigos, e tem uma anotação de Lucas, capítulo 6, versículo 35, em que Lucas anotou esta fala de Jesus: Amai, pois, os vossos inimigos. Vamos às colocações do Espírito Emmanuel. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão em geral traduz o verbo amar, senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confia experiências laboriosas e rudes na terra ou noutros mundos, não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, por meio da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Então, com a leitura desta mensagem, vamos pedir ao nosso companheiro Breno que faça a nossa prece inicial. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento. Senhor Jesus, mais uma vez, estamos aqui reunidos e aqui buscamos um pouco mais dos teus ensinamentos, da tua misericórdia, da tua palavra, porque somos muito necessitados e te agradecemos pela oportunidade que temos de já ter despertado um pouquinho que seja em busca dessa tua verdade, dessa tua luz. Somos conscientes de o quanto ainda temos defeitos, de o quanto ainda somos imperfeitos, o quanto temos problemas, mas também já começamos a despertar a consciência de que precisamos procurar melhorar
e procurar nos aperfeiçoar, procurando fazer aquilo que esteja ao nosso alcance. Assim, Pai, nós te agradecemos e te pedimos que os ensinamentos de hoje possam ser de grande proveito para todos nós que aqui estamos e que esses ensinamentos possam ser propagados e multiplicados através de nós para todos aqueles com quem convivemos e a quem amamos. Muito obrigado por tudo. Te pedimos que ilumine com a tua luz, com o teu auxílio, através dos irmãos, protetores, guias e trabalhadores desta casa, o irmão que aqui nos felicitará esta noite com os teus ensinamentos. Muito obrigado por tudo. Permanece conosco agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, alguns avisos antes de passar a palavra ao irmão. É que antes desse momento, às 17 horas, nós temos o estudo, nós temos um grupo em que estudamos inicialmente a doutrina dos Espíritos e entendemos de primordial necessidade que estudemos a doutrina espírita, porque como ciência, filosofia e religião, não podemos deixar de estudá-la. E como espíritos imortais que somos, o que nós vamos levar justamente é esse aprendizado. Estamos aqui em uma grande escola, o planeta Terra. E como a nossa instituição Asas, o amor e a sabedoria, aqui nós encontramos o material necessário. As aulas para o conhecimento da doutrina espírita e as atividades do passe, do atendimento fraterno, que é aí onde nós procuramos estreitar os laços de amizade com todos que estão conosco aqui, para que possamos vivenciar o amor em sua plenitude. Então, na noite de hoje, nós temos o nosso companheiro Genilson, que veio de terras pernambucanas, né? Veio a terra do maior São João do mundo, né? Modéstia à parte, mas é de muita alegria tê-lo aqui conosco, e nesse instante vamos passar a palavra a ele. Que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos envolver, nos abençoar com seu amor. Com o nosso tema de hoje, virtudes e vícios. Nós não vamos elencar todas as virtudes, tampouco todos os vícios, mas falar de virtudes e vícios no sentido geral, de virtudes como sendo tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que eleva, tudo aquilo que harmoniza, que conduz a um caminho de paz, que conduz a um caminho de amor, que favorece o desenvolvimento espiritual. E falar dos vícios como o antônimo disso, como tudo que é contrário a essas virtudes, como aquilo que destrói a alma, aquilo que nos joga em profundos abismos morais, que dificulta a nossa escalada, a nossa ascensão evolutiva. Nesse sentido de virtudes e vícios, nós costumamos confundir, muitas vezes, virtudes e vícios. É uma relação muito complicada, porque a gente vem, ao longo de muitas dezenas de milhares de anos, se deparando com isso, com a conquista lenta, paulatina, progressiva de algumas virtudes, porque é o que a gente não tem ainda de verdade, tentando combater aquilo que está arraigado na nossa natureza, de espíritos que fomos criados simples e ignorantes, precisando alcançar a luz. Então, para poder alcançar a luz, é preciso já vencer as próprias trevas da própria ignorância. Então,
o que nós temos para conquistar, na verdade, são as virtudes. E confundimos porque nós não temos virtudes completas. Nenhum de nós, encarnados nesse planeta Terra, tem virtudes completas. Nós temos virtudes parciais. Então, nós temos um pouco de conquista de humildade, mas será que nós somos humildes? Quanto de humildade existe em nós? E quanto de orgulho existe em cada um? Quando a gente faz a análise de onde a gente começou, quando a gente coloca o nosso pé lá na ancestralidade, e a gente pensa onde deve colocar os 2 pés na ascensão espiritual, quando a gente vai alcançar, atingir o status de espírito superior, o que é que a gente pode imaginar? Que a gente está muito mais próximo do início do que do nosso destino, que é a alta esfera da espiritualização. Só partindo por esse princípio dá para a gente entender que os vícios são algo muito frequente em nossa vida e que a virtude é algo para ser conquistado. Então, a caminhada evolutiva é muito grande. O outro passo que a gente precisa entender para avaliar essas nossas virtudes e os nossos vícios, como é que eles estão na balança, é pensar assim: eu estou habitando que tipo de mundo? Na escala espírita de mundos habitados, a gente tem um mundo primitivo como base, e o que vem logo em seguida ao mundo primitivo é o mundo onde nós estamos, é o mundo de provas e expiações. Portanto, no mundo de provas e expiações, a gente percebe que ainda há uma predominância do mal em relação ao bem, que o mal ainda campeia muito solto sobre a Terra. Portanto, os espíritos que habitam um planeta como a Terra, um mundo de provas e expiações, são espíritos ainda portadores de muito mais vícios do que virtudes. A gente começa a perceber isso quando lançamos o olhar para espíritos que atingiram a regeneração. O próximo passo depois de um mundo de provas e expiações é um mundo regenerado. E nós costumamos dizer aqui na Terra, aqui na doutrina espírita, que a Terra está começando a dar um outro passo, para deixar de ser um planeta de provas e expiações e adentrar no mundo regenerado. Quais seriam os nossos exemplos de espíritos que encarnaram aqui na Terra e que são espíritos regenerados? E aí a gente faz um comparativo entre nós e esses espíritos que nós imaginamos que alcançaram a regeneração. Para a gente não ir muito longe, vamos começar a pensar em São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é um desses exemplos que atingiu o processo de regeneração. Encarnou aqui na Terra como missão, mas ainda com muitas necessidades. Ele mesmo, nas suas orações pelas madrugadas, pedia perdão a Jesus e dizia: Jesus, perdão, perdoa as trevas, né? Perdoa as minhas ignorâncias íntimas, perdão porque eu ainda sou um monstro, dizia Francisco de Assis, já denotando ali o reconhecimento ou conhecimento de si mesmo, a conquista de um outro patamar de humildade, reconhecendo as próprias dificuldades. Então, entre nós e Francisco de Assis, em termos de evolução, é muito clara a diferença, é muito clara. Então, alguém que ainda tinha vícios, que ainda tinha algo a ser superado, estava apenas adentrando no mundo de regeneração, ou num estágio de regeneração daquele espírito. Qual outro espírito a gente poderia utilizar? A gente poderia usar um outro Chico, o Chico Xavier. Uma vida inteira dedicada à humanidade de todos os tempos, à humanidade de todas as raças, de todas as cores, de todos os tipos. Um espírito praticamente livre de preconceitos e discriminação, de julgamentos exteriores, um espírito que definitivamente resolveu tirar todas as pedras das mãos, para que não tivesse mais nenhuma pedra para atirar em ninguém. Reconhecendo a necessidade de sua própria evolução e reconhecendo o pretérito encarnatório, onde foi detentor de muitos vícios, de muitos erros, de muitos equívocos. Nós poderíamos pensar em outro, Albert Schweitzer. Nós poderíamos pensar em Eurípides Bassanufo, em Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Teresa de Calcutá, espíritos que estavam um pouco à frente de nós, como Gandhi, Martin Luther King. Mas se a gente for continuar, daqui a pouco a gente para.
porque não vai muito além disso não. E esses espíritos foram os que conquistaram um pouco mais de virtudes do que nós. Portanto, os nossos vícios são vícios ainda bem severos, são vícios bem pronunciados. Nós confundimos virtudes com vícios até no processo de nossa neutralidade. Nós julgamos que a neutralidade seja uma virtude, quando na verdade a neutralidade é um vício terrível. Olha o que é que muitas vezes a gente faz. A gente diz que sai de casa para o trabalho, do trabalho para casa, não se importa com a vida de ninguém, vive apenas para o trabalho e para a família. E depois disso nós ainda acrescentamos, para os nossos amigos ou para outros conhecidos. Nós dizemos assim: você sabe que eu tenho vizinhos. Eu tenho vizinhos de um lado e outro, eu tenho vizinhos na parte de frente e na parte de trás de minha casa. Mas faz 15 ou 20 anos que eu moro naquela casa e eu não sei o nome dos meus vizinhos. E isso a gente chama de estado de neutralidade, mas a gente conta como se fosse uma virtude. A gente conta como se fosse uma virtude, como que se vizinhos só pudessem se encontrar para ser maledicentes. Como se a gente só pudesse visitar o nosso vizinho para fazer fofoca, para falar mal da vida alheia. Aí a gente coloca isso como um sinônimo de neutralidade, e mais do que isso ainda como um sinônimo de virtude, porque eu não vou lá para falar da vida alheia. Mas a gente esquece que nós poderíamos nos associar aos nossos vizinhos para auxiliá-los nas suas dificuldades, para ouvir muitas vezes os gritos silenciosos que partem da casa deles e ecoam pelo mundo afora. Muitas vezes são vizinhos nossos que estão cometendo suicídio, são vizinhos nossos que estão em profundo estado de depressão, são vizinhos nossos que estão passando dificuldades materiais tremendas e que de alguma forma nós poderíamos auxiliar. Nós nos esquecemos que nós podíamos nos consorciar com os nossos vizinhos e dizer assim: hoje é dia de caridade, hoje é dia de altruísmo, vamos juntar um pouco do alimento de nossa casa e vamos levar para o vizinho da rua do lado que está passando necessidade. Sabe, alhures, existe alguém que está com câncer, alguém que está numa doença terminal, passa por muitas dificuldades. Que hoje seja o dia de nós passarmos a noite prestando assistência. Que nessa noite os familiares já estão cansados, tão sofridos, tão exaustos, que eles possam descansar. Porque os nossos olhos serão os olhos da observação, os nossos braços serão os braços do cuidado que o nosso irmão necessita. Vamos prestar auxílio, vamos prestar assistência. Mas a gente só entende que estar na casa do vizinho só tem um lado negativo, só tem um lado pejorativo, que é o de ser fofoqueiro. E por que a gente não entende que a gente pode estar quase todos os dias na casa do vizinho, planejando ações no bem? O estado de neutralidade em si já é um mal por si só. É um mal por si só, porque quando a gente está no estado de neutralidade, a gente não produz o bem. E quem vive no mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem, é importante que aqueles que já despertaram para a consciência, para essa espiritualidade, a necessidade de fazer o bem, é extremamente importante que esses que despertaram façam o bem continuamente, para que a gente possa fazer com que o bem passe a superar o mal. Mas no mundo de provas e expiações, onde o mal supera o bem, a gente se torna neutro. O estado de neutralidade é um estado de preguiça. O estado de neutralidade é um estado de indolência moral. Então nós somos preguiçosos, indolentes morais no estado de neutralidade. E até onde se sabe, a preguiça e a indolência estão longe de ser uma virtude. Campeiam livremente com bases bem fundamentadas nos nossos vícios. Daí a gente recorre a Jesus. Jesus disse: eu trabalho, e meu Pai trabalha desde sempre. Nós somos herdeiros de um patrimônio extraordinário. Nós somos herdeiros de um universo físico de dimensões impressionantes. Nós estamos habitando um planeta que está dentro de um sistema solar, que está dentro de uma galáxia chamada de Via Láctea. Essa Via Láctea, ela tem de diâmetro 100 mil anos-luz. Para você sair de um canto a outro da Via Láctea, você precisa viajar 100 mil anos na velocidade da luz. Um ano-luz equivale a 9,8 trilhões de quilômetros.
Do universo conhecido, estima-se que existem 2 trilhões de galáxias. A nossa galáxia tem 200 bilhões de sóis, 200 bilhões de estrelas, mas há galáxias com 50 trilhões de estrelas. A gente está falando do universo conhecido sem falar das teorias da possibilidade do multiverso, que seriam várias unidades de universos como o nosso. Sem contar o plano espiritual, que seria o plano extracorpóreo. E nós somos herdeiros de tudo isso porque nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos criaturas pensantes, com capacidade de raciocinar, nós temos uma consciência. Portanto, a partir desse ponto, a partir desse legado que nós herdamos de Deus, nós temos a responsabilidade de nos tornarmos co-criadores no plano da criação. Co-criadores no plano da criação. Portanto, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso é com o desenvolvimento das virtudes. Porque sendo filhos de Deus, Deus não nos dá nenhum exemplo de maldade. De Deus não parte nenhum exemplo de vício. Nenhum, de forma nenhuma, de natureza nenhuma. Então, que filhos de Deus somos nós, que agimos contra ou trabalhamos contra essa herança espiritual divina de Deus? Se de Deus não parte nenhum mal, como é que nós vivemos de braços dados com os vícios, sem fazer os esforços necessários para superá-los? Portanto, o estado de neutralidade é um estado profundamente nocivo em nós. Antes de ser uma virtude, é um vício muito profundo. Quando a gente muitas vezes confunde o bem com o mal, é confundir vícios e virtudes. A gente se pega a alguns detalhes e a gente confunde o valor do sim e o valor do não. O sim tem um valor extraordinário. Como é importante dizer sim todas as vezes que for possível dizer sim. Todas as vezes que o sim conduzir para um caminho de virtude. Como dizia o apóstolo Paulo, para um caminho que edifica, para um caminho que gera bom nome. Para um caminho que conduz à harmonia, para um caminho que conduz à pacificação do espírito. Extremamente importante dizer esse sim. Mas o não também tem esse mesmo valor. Não imaginem que o não é diferente. O não tem o mesmo valor. É preciso muitas vezes dizer não. É preciso dizer não aos nossos amigos. É preciso dizer não aos nossos filhos. É preciso dizer não ao nosso esposo. É preciso dizer não à nossa esposa. Sim, é preciso dizer não. Quando o sim seria deletério, quando o sim seria danoso. Portanto, o bem se faz quando a gente pronuncia, quando a gente diz não. Porque dizer não muitas vezes é virtude, dizer sim muitas vezes é defeito. É conduzir para o vício. Agora, uma das coisas mais importantes que nós devemos aprender a fazer no combate dos nossos vícios e na conquista das nossas virtudes é aprender a dizer não a nós mesmos. Se dizer não aos outros já é difícil, imagina dizer não a si mesmo. E quantas vezes nós não cometemos erros, nós não cometemos desatinos, porque nós dizemos sim para nós mesmos. E nós dizemos sim sabendo que estamos fazendo a coisa errada. No nível, no patamar em que nós nos encontramos, não estou dizendo que é patamar de bondade não, é patamar de consciência, de despertar da consciência. Nós já temos algo chamado de bom senso. Bom senso. O bom senso que a gente fala tanto na doutrina espírita, daquele que Leon Denis dizia que Allan Kardec é o bom senso encarnado. E o que é o bom senso? O bom senso é a capacidade de discernimento entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Portanto, todos nós temos plenas capacidades de saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. Nós sabemos todos os nossos pensamentos que são bons e todos os nossos pensamentos que são maus. Nós sabemos de todas as palavras que nós proferimos quais são edificantes e quais são destruidoras. Nós já temos essa consciência. Não adianta se auto-justificar, dizer que não sabe. A gente sabe, não é de agora não, a gente sabe de muito antes, agora está muito mais claro. Onde é que estão inscritas as leis de Deus? Estão inscritas na nossa consciência, então a gente já sabe disso desde sempre. Mas vamos dizer que num estado mais precário de conhecimento, onde a ignorância em nós era mais forte, que a gente se confundisse ainda mais. Mas hoje não dá para confundir.
Então, toda vez que você erra, é você colocando o sim no lugar do não. É você dizendo sim ao vício e dizendo não à virtude. É você dizendo sim à materialidade, ao materialismo que ainda é muito forte dentro de cada um de nós, e dizendo não ao processo de espiritualização. O que é a materialização e o que é a espiritualização? São coisas antagônicas. O espírito, quanto mais ligado a coisas materiais, às necessidades materiais, mais primitivo é esse espírito. E quando é que a gente ascende na escala moral? Quando a gente vai se desmaterializando. Quando os nossos valores passam a ser valores, como dizia Antoine de Saint-Exupéry lá no Pequeno Príncipe, invisíveis aos olhos. Porque o essencial é invisível ao olho. Então a gente precisa começar a se desmaterializar as nossas emoções, desmaterializar as nossas atitudes, os nossos sentimentos. Eu fico me perguntando que se a gente quiser comprar um remédio para depressão, a gente pode ir na farmácia e comprar. E tem uma gama enorme de medicamentos. Mas eu fico pensando que na farmácia não tem nenhum remédio para orgulho. Eu fico pensando que na farmácia não tem nenhum remédio para egoísmo. Mas a gente vai vivendo as nossas vidas pautados nessas sensações materiais. E como dizia um monge tibetano, dizia que acha muito curiosa a criatura humana, o comportamento humano muito curioso. Que o ser humano passa uma vida inteira perdendo a saúde para ganhar dinheiro. E depois que ganha o dinheiro, perde todo o dinheiro tentando comprar a saúde de volta. E acrescenta mais ainda, que esse ser humano é tão curioso que ele vive como se nunca fosse morrer. Mas morre como se nunca tivesse vivido. E o que é que ele queria dizer com isso? Que a gente passa uma vida inteira confundindo o nosso objetivo de estar encarnado. Que a gente vive como se nunca fosse morrer, pensando em ser feliz, saciando os nossos desejos com coisas materiais. É o desejo do sexo, é a volúpia, é a vaidade. É ter a roupa nova sem necessidade da roupa nova. É ter outro par de sapato sem a necessidade de ter outro par de sapato. É ter outra jaqueta porque é São João sem a necessidade de ter outra. Porque os valores que valem não são os valores externos, não são os valores materiais que são confiscados pela alfândega do além. Os valores que valem são valores morais. Então a gente pauta a nossa existência, desviando o nosso objetivo de estarmos encarnados, que é crescer espiritualmente, e a gente vive baseado só em matéria. Só em matéria. Quando a gente chega para um amigo, conversa um pouco e diz: fica aí. Eu vou embora porque você já está com a vida ganha e eu vou cuidar para ganhar a minha. E quando a gente fala isso, a gente está falando em bens materiais. Fique aí porque você já tem salário, emprego e dinheiro. Você está com a vida ganha. E eu vou partir para ganhar a minha. Eu vou partir para ganhar dinheiro. Nunca vi ninguém dizer isso. Eu vou partir para ganhar a vida e eu vou me espiritualizar. E quando é que a gente perde e ganha a vida segundo Jesus? A gente perde a vida quando adentra no mundo profundo da matéria, e a gente ganha a vida quando a gente ascende no mundo sutil da espiritualização. Aí a gente vive como se nunca fosse morrer, mas quando chega o momento da morte, vem o pânico, vem o desespero. Os olhos ficam arregalados e você percebe o temor no espírito. Você percebe o medo do que vai encontrar do outro lado, como será a realidade do outro lado. E ainda nos questionamos assim, ainda dizemos assim: ah, meu Deus, e se eu tivesse mais um dia, e se eu tivesse mais um ano, e se eu tivesse mais 10 anos, eu faria tudo diferente. E depois que passasse o primeiro dia da moratória que você teve concedida, você voltaria a fazer tudo do mesmo jeito de novo. Então a gente vive como se não fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Porque a gente vive para construir bens materiais que favorecem os nossos vícios e a gente esquece da construção espiritual que favorece a aquisição das virtudes em nós. Nós muitas vezes, nessa confusão toda que fazemos, nós pensamos que somos humildes, quando na verdade nós somos muito egoístas.
Mas se eu perguntar aqui quem é egoísta, todo mundo vai levantar a mão e dizer que é egoísta, porque senão seria falta de modéstia. Porque na doutrina espírita a gente diz que orgulho e egoísmo são os grandes males da humanidade, e são de verdade, e que nós temos, e se alguém disser que não tem, fica muito feio, vai parecer mais orgulhoso do que o que realmente é, porque a gente aprendeu a ouvir de Jesus, quando foi chamado de bom mestre, que aceitou o título de mestre, mas não aceitou ser chamado de bom. Disse: por que me chamas de bom? Eu não sou bom, bom só o meu Pai que está nos céus. Mas se a gente faz uma pergunta agora retórica, não precisam responder, pensem, respondam na consciência de cada um de vocês. Você é egoísta? E você diz: sou. Mas agora eu pergunto: por que é que você é egoísta? E quando eu pergunto por que é que você é egoísta, você vai começar a pensar: eu dou minhas roupas usadas. Se alguém passa pedindo na minha casa, eu também faço doação. Eu não tenho tanto apego assim a bens materiais. Então, pensando bem, eu digo que sou egoísta, mas eu não sou tão egoísta assim não. Porque a gente pensa que egoísmo é só querer coisas materiais. Mas egoísmo também é a gente se sentir o centro do universo. Egoísmo é a gente trazer Deus para o nosso umbigo e adequar os sentimentos ou pensamentos divinos aos nossos sentimentos e pensamentos, e atribuir a Deus esses nossos pensamentos e sentimentos. Eu vejo que todos os dias, todos os instantes, agora mesmo, quando a gente lança um olhar por esse planeta escola extraordinário, que foi preparado com um profundo amor para reabilitar espíritos como nós. Não foram espíritos extraterrestres, não. Esse planeta foi planejado essencialmente para reabilitar espíritos destinados à Terra, nós. Outros de outros planetas eventualmente podem vir exilados para cá, mas ele foi preparado para a gente. Para a gente. Então, quando a gente lança um olhar por todos os continentes, a gente não encontra ninguém, absolutamente ninguém que não encontre dificuldades. Nesse exato momento, eu queria que vocês soubessem, pelo menos lembrar, que eu sei que vocês sabem, existem milhões de pessoas morrendo. Dessas pessoas que estão morrendo, milhões são filhos. Então existem pai e mãe perdendo filhos. Outros que estão morrendo são pai e mãe, então tem filhos perdendo pai e mãe. Nesse exato momento, algumas milhares de pessoas estão descobrindo que estão com câncer. Outras estão em cima de uma cama sofrendo com dores atrozes por causa de um câncer. Outros descobriram uma diabetes bem avançada, que já está atingindo os rins e agora estão com insuficiência renal crônica. Quantas milhares de pessoas no mundo não precisam fazer hemodiálise? Quantos não estão numa fila precisando de um transplante de coração, pulmão, fígado, rins? Quantas pessoas não estão sofrendo acidentes? Estão ficando ali politraumatizadas. Quantas não estão entrando em coma? Quantas? Quantas pessoas passam fome no planeta? E eu posso dizer a vocês que são bilhões. Outros bilhões sentem falta de água potável para beber. Bilhões de pessoas têm necessidades materiais de toda sorte. Mas se a comida faltar na sua casa hoje, se o emprego lhe faltar, se você descobrir que está com câncer, ou se você descobrir que o seu filho está com câncer, se você descobrir que o seu filho está prestes a morrer, ou que o seu filho morreu, ou que a sua mãe morreu, ou que o seu pai morreu, a pergunta que você faz é assim: meu Deus, por que comigo? Por que eu? E eu pergunto se isso não é egoísmo. Por que só com os outros e não com você? Porque você tem que ser o centro do universo, porque todas as coisas boas têm que estar sempre à sua disposição, e os outros têm que encontrar dificuldades as mais variadas possíveis para poder crescer, para poder se melhorar. Mas você acha que só você pode crescer só com o chamado do amor, mesmo sendo portador de tantos defeitos, mesmo sendo portador de tantos vícios, e detentor de tão poucas virtudes ainda construídas. E nesse mecanismo, quando nós nos sentimos caridosos,
Eu me arrepio quando penso na caridade. E como a gente se ilude e confunde essa caridade. E a gente pensa que já é virtuoso, quando na verdade a gente está sendo vicioso. André Luiz nos disse que no plano espiritual existe uma moeda espiritual chamada de bônus hora. E quando a gente pratica o bem, a gente ganha bônus hora. Mas a gente só ganha bônus hora quando esse bem é praticado de forma desinteressada. Quando a gente pratica a caridade de forma desinteressada e não pensando, eu vou fazer a caridade porque aí eu ganho bônus hora. Porque quando você faz com interesse pessoal, você está trabalhando dentro do vício. Porque você está trabalhando com um interesse próprio e não um interesse no outro. Aí a gente vai fazer a campanha do quilo. É muito comum na doutrina espírita, e algo louvável, que a gente incentiva, estimula a campanha do quilo. São pessoas que se predispõem a sair de suas casas e esmolar na casa dos outros. Mas vejam só, o termo que eu estou utilizando é esse. Não existe outro, é esmolar. Quando passa um pedinte na nossa porta, a gente diz que ele está pedindo uma esmola. E ele chega e diz, uma esmola pelo amor de Deus. Quando nós vamos pedir, nós não estamos esmolando, não, a gente está pedindo. Mas na verdade o termo é esmolar. É pedir auxílio, é pedir ajuda, é esmola. Mas o nosso orgulho ainda é tão grande, o interesse ainda é tão grande, pessoal, e a gente não percebe, que a maioria ou uma grande parcela que vai fazer a campanha do quilo diz assim, eu vou pedir porque é para os outros, porque se fosse para mim eu não tenho coragem não, eu tenho vergonha se for pedir para mim. Mas como é para os outros eu não tenho vergonha. E você acha que isso é altruísmo. E você acha que isso é humildade. Eu vou pedir porque é para os outros, porque se fosse para mim eu não ia não, porque eu tenho vergonha. Isso é orgulho. Isso é vício, não é virtude. Então quando a gente vai fazer a campanha do quilo, a gente vai esmolar. Mas o que mais me chama a atenção ainda é que muitos dos nossos irmãos que vão fazer a campanha do quilo, para doar para outras pessoas, outros irmãos necessitados, quando os irmãos necessitados batem à nossa porta, muitas vezes a resposta é, tem agora não, passe outra hora. E é o tem agora não, passe outra hora, por causa de um outro vício. O outro vício chamado de preguiça. Porque agora é a hora da novela, e se eu perder esse capítulo para doar alguma coisa a alguém, como é que vai ser? Porque agora é a hora do meu jornal, porque eu quero saber da notícia, daquilo que já aconteceu, como se eu pudesse mudar o que já aconteceu. Como se a fome do meu irmão não fosse mais importante do que a minha novela, do que a notícia que já aconteceu. Mas ainda assim nós nos sentimos caridosos. Nós voltamos das campanhas do quilo como se fôssemos algumas dezenas de São Francisco de Assis voltando. Aí nesse mecanismo a gente apela para um desses espíritos que já são espíritos regenerados. Vamos visitar agora um pouco da história de Irmã Dulce. Irmã Dulce, com as suas centenas de necessitados, idosos, moradores de rua, órfãos, crianças órfãs, e sempre aumentando o número, e sempre aumentando o volume, e os recursos arrecadados não dando para suprir a necessidade de todos, ela se pôs nas ruas a pedir, a esmolar por esses necessitados, a esmolar por eles. E chegando diante de um feirante, Irmã Dulce estende a mão e pede uma ajuda, uma esmola para os seus pobres, para os seus necessitados. Nesse instante, o feirante, ainda nos impulsos de suas trevas interiores, ainda pela força dos seus muitos vícios, cospe na mão de Irmã Dulce. Ao cuspir-lhe a mão, ela olha para a saliva, fecha a mão, recolhe o cuspe, limpa a mão no hábito, estende a outra mão e diz assim: essa saliva, esse cuspe foi para mim, é o que eu mereço, mas agora dê a esmola para os meus necessitados.
Ela fez aquilo porque ela já tinha vencido o orgulho? Porque se ela tivesse tido orgulho naquele instante, eu não sei quais seriam as reações dela. Então ela venceu o orgulho e alcançou um outro degrau da caridade, porque ela foi realmente fazer pelo outro, dando de si, sem pensar em si. Isso é altruísmo verdadeiro. Isso é caridade. Isso é amai-vos uns aos outros, com o acréscimo de Jesus, como eu vos amei. Fazer sem esperar retorno, mesmo que o retorno seja uma agressão. Eu vou desprezar a agressão e eu vou educar o espírito humano. E vocês podem ter certeza que aquele feirante jamais, nunca mais foi o mesmo, porque ele sofreu naquele momento um processo educativo extremamente edificante. Imagine você ofertar espinhos e receber flores. Que lição de amor! Como é que a gente não se repensa diante de uma coisa dessas? Como é que a gente não reflete? Como é que a gente não contorce todas as nossas fibras íntimas morais para melhorar a qualidade dessas fibras diante de uma atitude dessas? Mas se fôssemos nós pedindo na campanha do quilo e alguém cuspisse em nossa mão? Porque eu fico pensando que quando alguém inadvertidamente diz com a gente: tu é feio, a gente fecha a cara e diz logo: feio é tu. E às vezes a gente é até feio mesmo. A pessoa só está dizendo a verdade, uma verdade que fere, que não deveria ser dita. Porque isso também é outra confusão. É outra confusão que a gente faz confundindo virtudes com vícios. A gente diz que é verdadeiro e que isso é uma virtude. Na verdade, muitas vezes nós não estamos sendo verdadeiros, nós estamos sendo cruéis. Porque a gente conta uma história que é verdadeira de um jeito, sai da nossa boca como se fosse verdade, mas entra no coração do outro como se fosse uma flecha envenenada. Porque a gente não colocou caridade, bondade, amor naquele tipo de verdade. E a gente diz que está sendo sincero e verdadeiro, a gente está sendo cruel. A gente está sendo cruel porque a gente não utiliza os dons do amor, a gente não utiliza a peneira socrática. Nós somos espíritas de uma doutrina maravilhosa porque é profundamente esclarecedora, não porque seja melhor do que as outras, mas é porque nos ajuda a compreender o processo. É uma doutrina pautada em religião, em ciência e em filosofia. E nós temos a doutrina socrática, a peneira socrática ali, estampada nas nossas vistas. O próprio Allan Kardec coloca Platão e Sócrates como precursores da doutrina espírita, lá nos Prolegômenos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí a gente vai contar uma história. E começa assim: mulher, eu tenho uma coisa para te contar. Não estás sabendo da maior, bomba. Aí Sócrates diz: o que tu vai me dizer é verdade? Aí a pessoa diz: eu não sei se é verdade não. Eu sei que estão dizendo por aí, eu estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei. Então você já nem sabe se é verdade. Aí vem o outro lado: mas espera aí, vamos supor que seja verdade. É verdade, mas o que você vai me dizer? É bom? Não, pelo contrário, é uma tragédia. Então é verdade e não é bom. Para que é que você quer me dizer? Mas espera aí, que ainda tem uma possibilidade de eu deixar que você me diga. É verdade, não é bom, é ruim, mas espera aí, é útil. Vai me ser útil em alguma coisa? Aí a resposta é não. Então, para que é que você quer me dizer? Se eu só quero saber, se for com um único objetivo, uma coisa que é verdade, que não é boa, eu só quero saber se eu puder fazer alguma coisa para ajudar quem está passando pela dificuldade. Mas para execrar o nome em praça pública,
para sair com a maledicência, com a fofoca, destruindo moralmente uma pessoa, como se já não fosse grande demais o peso que tem que carregar, pelo próprio erro cometido, eu ainda vou atirar pedras e colocar pedras ainda maiores nas costas dessa pessoa? Mas vamos dizer que o que você vai dizer é só a verdade, que na maioria das vezes não é. Mas que seja verdade, mas uma verdade desprovida de amor. Você sabe que ali existe uma pessoa que tem um relacionamento e que traiu o outro. Ou o marido traiu a mulher, ou a mulher traiu o marido. E eu quero dizer para vocês que traição de marido e mulher não é uma coisa certa e nem é uma coisa boa. Mas acontece com mais frequência do que o que se pensa. Inclusive na casa espírita. Que é para a gente não acreditar que só acontece nas outras religiões. Porque esse processo de traição faz parte também dos nossos vícios que precisam por nós ser combatidos. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro. E se eu gostaria regra de ouro, como não errar? Não façais aos outros aquilo que não gostarias que os outros fizessem. Isso é virtude. Mas aí vamos supor que a mulher traiu o marido. Aí você chega para contar ao marido cheio de boa vontade. E de boa vontade, os infernos conscienciais estão cheios. Aí você diz: fulano, eu vim aqui porque eu sou seu amigo. Ou porque eu sou sua amiga. Eu vim lhe dizer porque eu não aguento mais ver você passar por ridículo. Todo mundo zomba de você, na cidade ou no grupo de amigos, na comunidade, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, aí eu utilizo um termo mais pejorativo ainda, todo mundo sabe que você está sendo corno. E eu vim lhe dizer que é para você não passar por esse ridículo. Sabe o que foi que você fez? Você disse uma verdade cheia de veneno. E se você tivesse, não era nem para você dizer, mas se você tivesse dito assim: ô fulano, venha cá. Você sabe que as pessoas podem se equivocar, que as pessoas erram, que eu não sou perfeito, que você não é perfeito, sua esposa não é perfeita. Olha, está acontecendo um problema no relacionamento de vocês. Eu fiquei sabendo que a sua esposa está lhe traindo. Eu vim lhe dizer para que você não soubesse por outra pessoa, para que você não fosse envenenado por esse tipo de informação, que você tenha calma, que você tenha paciência, não tome nenhuma atitude brusca, trágica, drástica, porque você vai estar fazendo isso motivado pelo seu orgulho e não por sentimentos mais nobres. Se você quiser, você pode perdoá-la e continuar o relacionamento com ela, mas se você não quiser continuar o relacionamento, você perdoa e não conduz o processo para um processo de chacal produzindo chacal. Irmãos que se antagonizam, afinal de contas ela não é só erros, ela também tem muitos acertos. Ela conduziu tantas coisas positivas na sua vida, lhe ajudou tanto em tantas coisas. Ela errou como os outros também erram, como nós erramos em outras coisas. Não era nem para dizer, mas se fosse dizer, que dissesse dessa forma. Mas a gente não diz assim não. Aí André Luiz nos diz que um ato equivocado nosso, num átimo de 1 segundo, pode gerar 1000 anos de reparo, e que será lavado por nós, com o suor do trabalho e com o pranto do arrependimento. Aí a gente pensa: gente, como é que pode uma coisa só gerar 1000 anos de reparo? Pode sim. Sabe que coisa? Essa maledicência que você contou no caso de traição é um exemplo. Porque você foi contar como se fosse uma verdade, como se fosse ajudar, como se fosse uma virtude, e é um vício. Porque ali você estava sendo maledicente, você estava falando mal da vida de alguém e mal de alguém. Se fosse mentira, o que você fosse dizer era calúnia, mas era verdade, então é maledicência. Você fala mal e é maledicente mesmo contando verdade. Aí naquele momento, o esposo ferido, o cônjuge ferido, com o orgulho ferido, saca de uma arma e ceifa a vida da esposa. E aquela esposa, juntamente com ele, tinham filhos. Ele vai para a cadeia e ela desencarnou.
E vocês sabem qual é a função de pai e mãe, não é tirar retrato não, minha gente. Função de pai e mãe é essencial na educação, na condução dos destinos morais dos filhos. E na ausência de pais e filhos, quem vai educar, dos pais, quem vai educar esses filhos? E você já pensou que a avó materna que poderia educar, pode entrar num processo profundo de depressão por causa da morte da filha? Os avós paternos também, diante de tamanha tragédia, perderem o fio, o tempo do processo educativo, e esses filhos se perdem no tempo. Vocês já pensaram que isso pode gerar vinganças de outra sorte? E quantas pessoas estão envolvidas e quantas gerações destruídas por causa da sua maledicência, que você contou como se fosse uma verdade, a virtude. Eu estou indo fazer o bem. E quanto tempo esses ódios, essas mágoas e esses rancores vão durar? Eu só quero saber uma coisa: puxar o gatilho todo mundo pode, porque nós temos livre-arbítrio, portanto nós podemos fazer o bem que queremos e o mal que queremos também. Mas eu quero saber, depois de puxar o gatilho, quem segura a bala. Quem é que consegue segurar a bala depois de puxar o gatilho? E aí nós somos maledicentes. E repetindo uma conversa que a gente tem mesmo em centro espírita, quando os outros falam mal, são maledicentes. Quando nós falamos mal, estamos apenas comentando um fato. E eu nunca vi ter tanto comentarista no mundo. Não sei como é que alguém consegue emprego nessas televisões, porque só em todo canto é comentarista, ninguém é maledicente. Eu sei que o tempo está avançando, mas eu vou contar mais umas histórias, pelo menos mais uma, para a gente encerrar. Vamos responsabilizar aqui também o Centro Espírita, que demorou a me chamar. Eu estava com saudade de vocês. Aconteceu um evento na TV brasileira, isso relatado num grupo de estudo que nós coordenamos na cidade de Arco Verde, e falávamos sobre vícios, sobre virtudes, sobre uma série de fatores. E uma senhora que faz parte do estudo conosco, ela disse assim: olha, aconteceu um caso na televisão brasileira que havia um padre que estava num programa de TV. E havia um humorista, um comediante, que era gay. Eu digo era porque ele desencarnou. Que era gay, e o padre, na hora de dividir o palco com essa pessoa, com esse comediante, que era gay, se recusou. Porque disse que não ia subir ao palco ou dividir o palco com um gay. E nesse momento, o humorista teve tanta raiva, mas tanta raiva, que a pressão subiu muito, teve uma crise hipertensiva. Foi conduzido ao hospital, mas nesse trajeto de condução ao hospital, a pressão subiu tanto que ele sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. E por causa desse AVC, desencarnou. Ela disse: isso se encaixa naquilo que André Luiz disse, que nós nos tornamos responsáveis por esse processo, os anos de reparo. Eu digo que se encaixa, e se encaixa em parte. E ela perguntou: o padre vai ter que responder por isso ali tudinho? Eu digo: vai, porque ele é corresponsável. Ela disse assim: mas como corresponsável? Eu disse: sim, corresponsável. Ele vai responder pelos vícios dele, pelo preconceito, pela discriminação, pelo orgulho, por se achar superior por causa de um processo tão somente de sexualidade. Ele vai responder por isso. Então ele é corresponsável no processo dessas consequências. Mas o humorista que desencarnou também vai responder pela própria desencarnação. Mas como assim responder pela própria desencarnação? Vai sim. Vai responder, porque nós somos os responsáveis pela construção de nós mesmos. Nós somos os únicos responsáveis pela felicidade em nós, e nós somos os únicos responsáveis pela infelicidade em nós. Nós somos os responsáveis pela conquista das nossas virtudes, mas nós somos os únicos responsáveis pelos vícios em nós. Portanto, se o humorista, se ele tivesse construído mais virtudes, se ele tivesse aplacado mais o orgulho, se ele tivesse aplacado mais o egoísmo, se ele tivesse desenvolvido mais a humildade, ele teria sido agredido do mesmo jeito, mas teria sido impactado de outra forma. Ele poderia dizer: está certo, padre, o senhor não quer, tudo bem.
Amanhã tem uma ação judicial por preconceito, por discriminação, ou outros motivos quaisquer que as leis permitissem. Mas quando ele desencarna vitimado por aquilo, veja que ele se torna corresponsável pela própria desencarnação. Ou será que nós não temos a obrigação de construir a humildade? Vocês já pensaram que a vingança, a mágoa, o ódio são venenos que a gente toma esperando que o outro morra? Mas na verdade quem está morrendo somos nós, porque isso são os nossos vícios. Olha quanta raiva, equivale a dizer tu é feio, feio é tu, equivale a alguém cuspir na nossa mão, e irmã Dulce dizer isso é para mim, dê a dos meus pobres agora. E quando é que a gente não pensa que equivale a se alguém te bate a face e oferece a outra? Nós somos cristãos, precisamos seguir os exemplos do Cristo, mas não são exemplos materiais, não. Nós precisamos seguir os exemplos morais, porque ele veio exemplificar moral. A moral nova do Cristo, capaz de transformar os seres velhos que somos em seres novos que precisamos ser. Para a gente poder concluir, lembro-me de uma expressão de Joana de Ângeles, de muitíssima propriedade, quando ela diz que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna mal. São os vícios em mim. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente pensa no bem que nos fazem, o bem que nos fazem nos faz bem, não nos faz bons. O bem que nos faz bons é o bem que nós fazemos, porque isso nos torna bons. O mal que fazemos nos torna viciosos e o bem que fazemos nos torna virtuosos. Portanto, como dizia Santo Agostinho, dentro de nós existem dois lobos: o lobo do bem e o lobo do mal, virtudes e vícios. Vai vencer aquilo que você alimentar mais. E eu desejo sinceramente, em nome de nosso Mestre Jesus, que nós alimentemos as virtudes. Obrigado pela paciência, pela atenção. Tenhamos todos uma boa noite. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus.